E temos uma enquete também já na tela para vocês votarem, se inscreverem também no canal do All Sport e, claro, deixarem aquele like generoso aqui no De Primeira. E envolve o Corinthians, que é o nosso primeiro assunto de hoje. A goleada sofrida pelo Corinthians aconteceu, pois, meio português, hein, essa enquete. O time é fraco, faltou o treinador, o Flamengo é muito melhor ou Pedro e Arrascaeta decidiram? Você quer votar, PVC? O Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor, né? Não que o Corinthians não tenha ajudado, não, né? Afinal, o Flamengo foi jogou muito bem. frágil, mas que atuação do Flamengo. Não foi só Pedro e Arrascaeta. O futebol é um jogo coletivo e o Flamengo é um time coletivo. É verdade. O coletivo apareceu muito, as individualidades também. Foi talvez aí a melhor atuação do ano do Flamengo, né? Então vamos falar então desta partida e pelo ponto de vista do lado perdedor também do Corinthians, que afinal foi uma atuação muito ruim, né? Se o Flamengo foi muito bem, o Corinthians foi muito ruim, muito frágil, ali no meio de campo, então deixou muito espaço, o Flamengo fez o que quis na partida e lá na tribuna, Dorival Júnior estava de olho nesses times, estava ali atento. Eu fiquei na dúvida, sabe, Hernan, pensando assim, o que o Dorival está pensando? Será que ele está aliviado? Ainda bem que eu não peguei essa bucha agora, não saio na foto dessa goleada, deixa eu assumir esse time depois. Ou será que ele pensou, vixe, eu vou ter trabalho demais, eu vou pedir para subir esse salário? A gente está vendo aí o Dorival assistindo a partida ao lado do Fabinho também e, claro, preocupado com esse Corinthians. Esse outro que a gente está vendo de camisa branca é o Caio do Vale, que é uma pessoa que também ali está na diretoria do Corinthians e ajuda muito, faz muito esse elo entre o presidente Augusto Melo e o departamento de futebol. O Caio do Vale aí sentado ao lado do Fabinho Soldado e do Dorival Júnior. O que acontece é o seguinte, o Dorival entende, obviamente, ficou frustrado, assim como todo o time do Corinthians, a diretoria, enfim, frustração muito grande pela goleada, pela maneira que foi, mas o Dorival entende que é um início de trabalho e que ele vai ter bastante trabalho para colocar esse Corinthians de uma maneira competitiva, como foi campeão paulista, como vinha jogando bem, e de fato alguns ajustes precisam ser feitos. Não é essa partida que vai fazer o Dorival se arrepender, meu Deus, não era para ter pego o Corinthians, que barca furada que eu entrei, nada disso. O discurso, inclusive, não é esse. O discurso é o projeto do Corinthians que está se solidificando, que está se reestruturando, que está se arrumando desde as contratações do meio do ano e a arrancada no final do ano. É um projeto que é sólido e o Dorival acredita nele, acreditou nele e está muito trabalhando em conjunto com o Fabinho Soldado e ele sabe que ele tem muito trabalho pela frente. E esse trabalho vai começar hoje, quando ele assinar o contrato, for anunciado e já começar a trabalhar no dia a dia no campo. Então, assim, óbvio, todo mundo chateado, né? Foi decepcionante, né, o jogo do Corinthians contra o Flamengo, mas o Dorival está muito consciente de que vai ter muito trabalho e que esse trabalho começa hoje. Esse ponto é importante, assim, o que o Hernan falou, ele não assinou contrato ainda. Por que o Dorival não foi para o banco de reservas? No passado, era muito comum a gente ver técnicos, Oswaldo Brandão, Jorge Vieira, Rubens Minelli, eram anunciados e não iam para o primeiro jogo. Vou para a tribuna para assistir a partida. Aconteceu também com o Vanderlei Luxemburgo, dependendo da situação, aconteceu também nessa época. No caso do Dorival, acontece um pouco por isso, mas fundamentalmente porque ele não assinou contrato. Ele vai assinar um contrato hoje, provavelmente hoje, por isso que ele vai para o jogo contra o Novo Horizontino. Ele não podia sentar no banco de reservas porque ele não está no bid, mas ele não está no bid porque ele não assinou o contrato. Simples assim. Se não tem contrato assinado, não tem técnico no banco. Agora, que ele é o técnico do Corinthians, é óbvio, né? Ele vai ser anunciado oficialmente. Não tem nenhum anúncio oficial mais claro do que ele tá na tribuna, no camarote, junto com o Fabinho Soldado. Ele está fazendo o que com o Fabinho Soldado? Somos amigos. Não, todo mundo desde sexta-feira sabe que ele é o técnico. O Corinthians não formalizou, mas ele é o técnico, ele foi para a tribuna porque o contrato não está assinado. Eu acho que a dúvida maior que ficou foi se ele poderia já estar à beira do campo, ainda que ele não tivesse comandado o time em muitos treinamentos. Teria só o treino de sábado ali para conhecer melhor os jogadores. Inclusive eu fiquei nessa dúvida, né? Será que fosse um jogo considerado mais tranquilo contra um time não tão badalado como o Flamengo, jogando em casa, na Neoquímica Arena, será que ele já estaria na beira do campo? Ou será que ele quis se precaver e ser mais cauteloso? Falar, evitar pegar um Flamengo ali no Maracanã? Talvez, mas ele não assinou o
contrato. Até a pergunta assim, tem a ver com o Ramon Dias fazer a rescisão formal e poder sair? Eu perguntei para o Corinthians disse, as pessoas com as quais eu conversei no Corinthians responderam, não sei, não tenho essa informação. No Corinthians, quem eu conversei não tem essa informação precisa, que é do departamento jurídico. A informação concreta é, ele não estava no banco porque não tinha condição legal, não por causa do Ramon Dias, por causa do Dorival. Ele não assinou o contrato. Se ele não assinou o contrato, ele não pode estar no bid. Essa informação concreta e a gente trabalha com ela. Oi, Hernan. Não, e tem também uma questão muito simples, né? Que o Dorival, o negócio foi fechado na sexta-feira. Né? O Corinthians joga na quinta, depois tem a reunião com o Edson Córdova em São Paulo. O Dorival não participou dessa reunião. No final da manhã de sexta é que o Dorival dá o sim ao Corinthians, né? Dá o ok para o fechamento do negócio. E aí ele fica em Florianópolis. O time, então, já sentado aí onde está o PVC, a gente trouxe a informação de que o Corinthians tinha tomado a decisão de que o Orlando Ribeiro continuaria, até pela questão dos treinamentos, e o Dorival, então, só chegaria a São Paulo na segunda-feira. É que Dorival, decidiu por conta viajar de Florianópolis até o Rio de Janeiro para assistir o jogo nas tribunas. Então, assim, não seria o treinador Dorival Júnior no banco no fim de semana, porque não teve tempo hábil, até pela questão da negociação que foi ser fechada somente nas primeiras horas da tarde de sexta-feira. E a gente já tem os próximos passos, Hernan? Essa previsão de ser anunciado mesmo, de estreia já será na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino na quarta-feira. Como que está esse passo a passo agora? A apresentação também? O Corinthians está, nesse momento agora, ontem ele voltou, o Dorival voltou logo depois do jogo com a delegação do Corinthians, inclusive. Agora é o seguinte, ele vai assinar o contrato, vai ter o anúncio, o Corinthians vai anunciar com aquela foto, enfim, com a assinatura lá do presidente, Fabinho, provavelmente na foto, como sempre acontece. E aí depois ele já começa a trabalhar. E ele vai ser o técnico, né? Ele vai pro bid, aquela coisa toda, vai estrear contra o Novo Horizontino. Essa é a programação do Corinthians com o Dorival. A não ser que aconteça alguma questão burocrática que que poderia impedir o Dorival de trabalhar no banco de reservas contra o Novo Horizontino. Mas essa é a programação. Novo Horizontino, Internacional, primeiro jogo dele na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, no sábado. Então, essa é a programação agora. A gente pode fazer uma projeção assim de como seria se a gente fosse aqui nós três. Cada um pode fazer a sua peça publicitária de lançamento de marketing no Instagram, nas redes sociais, de Dorival, novo técnico do Corinthians. Eu tô pensando onde ele vai chegar falando isso, tá, Hernan? Flamengo quarto, Corinthians 0. Dorival é mais um do bando de loucos. O que você acha? É bom isso, não? Eu entendi. Eu também não. Ainda bem que você falou primeiro. Eu falei, deixa o Hernan se comprometer antes. Os caras já estão falando que ele tá louco de assinar o Corinthians depois do 4-0. Então, assim, é mais um do bando. Não, mas não é isso. Ver se a gente tava com tanta saudade das suas piadas que você nem imagina. Não será isso que o Corinthians fará. O Corinthians dirá que ele é mais um do bando sem usar a palavra louco. Certo? Melhor. Entendi. Vocês entenderam? Galera do chat, vocês entenderam a piada? Eu ainda tô aqui do tic-tac, ainda tá começo de semana, sabe como é que é? Demora um pouquinho mais para engrenar. Agora, PVC, pensando aí, né? O Hernan tá trazendo que o Dorival tá animado, claro, né? Um resultado como esse deixa todo mundo preocupado, mas agora é começar o trabalho e vamos lá. É para ficar muito preocupado de onde o Dorival tem que de onde começar esse trabalho, que já vinha ali com o Ramon Dias, foi campeão paulista, mas agora sofre um baque com essa goleada para o Flamengo. De onde começar? Eu acho que pela defesa. É pela formatação de um time defensivamente forte e sólido. O que liga o Corinthians ao Santos nesse momento? No Santos, a parte não feudal, a mais profissional, diz que no Vasco, por exemplo, onde o Pedro Martins trabalhou, que não ficou legado do Ramon Dias. E significa o quê?
que o Corinthians tinha um sistema tático claro, né? Era um losango de meio campo, uma linha de 4 defensiva, na maior parte das vezes, mas que muita coisa explodia na defesa, ou pelos lados do losango, ou em cima dos zagueiros. Primeiro ele vai ter que organizar a defesa, o sistema defensivo. E a partir daí ele vai montar um time que ofensivamente tem peças. O Corinthians não tem um elenco trágico. Não é um elenco de 97 que tinha o Cindo, Alex Rossi. Não é isso. O Corinthians tem Yuri Alberto, tem Memphis Depay, tem Carrilho, tem Ranieri, tem José Martinez. O Corinthians tem o Girelli. O Corinthians tem jogadores para ter um time mais organizado. O Corinthians tem um ambiente político muito turbulento, mas tem um elenco para ser um time. Não acredito no Corinthians campeão brasileiro, mas eu acredito no Corinthians disputando as Copas. Então, é o primeiro passo do Dorival. É montar um time que faça, como ele conseguiu no São Paulo, ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. É possível fazer. Primeiro, ele tem que organizar o time. O time, neste momento, está desorganizado. Se ele organizar, é o primeiro passo. Aí vamos ver o que vai acontecer. E um desempenho como o de ontem, escancara mais os erros do time ou dá para considerar uma questão atípica ou uma exceção? Eu acho que o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje. O Palmeiras é um time muito forte, a gente vai falar do Palmeiras mais à frente. É um time muito forte, que ganhou 7 partidas consecutivas e que vem a 16 partidas sem perder fora de casa, mas é um time que está sendo reformado. Então ele vai oscilar. Tem outros motivos para oscilação, vamos tratar disso lá na frente. Mas o melhor time do Brasil hoje é o Flamengo. O Flamengo tem um problema de ataque. É o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols, 4 a mais do que o segundo colocado, que é o Mirassol. O segundo melhor ataque é o Mirassol com 11 gols. Então ele tem 4 gols a mais, 15 gols em 6 jogos. Mas 2/3 dos 15 gols foram marcados em 1/3 dos jogos. É verdade. Dos 15 gols, 10 foram marcados contra Juventude e Corinthians. Mas é um ataque avassalador. O Felipe Luiz tem 68 gols em 24 jogos. Ele tem 1,76 de média desde que chegou ao Flamengo. É o melhor ataque do Brasil. Vacila contra o Vasco e a LDU, como disse o Felipe Luiz na coletiva. Então, você for jogar contra o time mais forte do Brasil e tomou 4-0. Porque teve uma conjunção de o melhor time do Brasil versus um time desorganizado e sem treinador. Agora vai começar outro trabalho. Daqui a um mês, você vai olhar para um time do Corinthians que, imagina-se, vai estar mais organizado. O Dorival Júnior é péssimo técnico? Claro que não é. Senão não tinha sido técnico da seleção brasileira. E mesmo tendo fracasso na seleção brasileira, que eu atribuo à insegurança que ele viveu de um ambiente insalubre, porque a seleção brasileira hoje tem um ambiente insalubre, e isso deu a ele uma insegurança gigantesca. Mas para ele ser apenas o 9º técnico a dirigir os 4 times grandes de São Paulo em mais de um século, não pode ser ruim para dirigir os 4 grandes de São Paulo. Agora, ainda sobre o jogo de ontem, claro que tem alguns pontos de atenção. E a defesa do Corinthians é uma delas, tanto coletivamente quanto individualmente. Se a gente pensar na zaga, por exemplo, André Ramalho entra no time no lugar do Félix Torres e também não tem uma boa atuação, mas outros também deixaram a desejar, como Yuri Alberto, enfim, outros tantos. E uma preocupação que o time ganhou também, Hernan, foi o Memphis, que o Memphis sai ainda no primeiro tempo, depois de uma dividida em que ele sofre uma pancada ali do Léo Ortiz. Todo mundo já ficou num estado de alerta ali, preocupado. Tem alguma novidade em relação a isso? E para onde que o Dorival vai focar sua atenção nesse momento? Será que o Memphis é uma preocupação nesse momento para o Corinthians? De praxe, o jogador vai fazer os exames e aí depois o departamento médico recebe o resultado desses exames e vê se é uma pancada, se é algo mais, se tem alguma lesão. O que eu ouvi quando eu mandei mensagem hoje de manhã para uma fonte no Corinthians é que assim, não, o Memphis é um cara muito forte, ele se lesionou pouco, ele se lesiona muito pouco na carreira, no histórico dele. Então, saiu de fato pela pancada, mas não é algo que
a princípio preocupe, né? Então, assim, vamos colocar o Memphis como dúvida para o jogo contra o Novo Horizontino. Vamos depender do resultado do exame. Eu ainda não tenho a informação do resultado desse exame, mas o que eu ouvi foi: o Memphis não é um jogador que se machuca muito, ele é muito forte, é um cara que trabalha muito a questão física, o condicionamento dele físico, ele trabalha muito. Então, isso para prevenção de lesão e recuperação de pancadas é muito bom. Então, o histórico do Memphis ajuda a não ter assim uma preocupação muito grande. Que bom, né? Já é uma boa notícia para o torcedor. Claro que a gente vai acompanhando aí cenas dos próximos capítulos, mas já é algo muito bom.